Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à unidade 1 do curso de nivelamento em língua portuguesa. Nessa unidade, analisaremos as 10 classes gramaticais fundamentais, as quais estudamos suas definições no ensino fundamental 1 e 2, e também as classes e funções exercidas por elas no ensino médio. Para o estudo das 10 classes gramaticais, verificamos dentro de um esquema a definição gramatical de cada uma delas e também as funções sintáticas exercidas, ou seja, quais são, o que são e para que servem essas 10 classes gramaticais. Observe no quadro o esquema. As 10 classes gramaticais que nós temos são divididas em 2 grupos, que são das variáveis, isto é, existem transformações de gênero, número e pessoa, e as classes de palavras invariáveis, que são aquelas que não se transformam no uso e nas funções sintáticas. De primeiro, o esquema nos mostra que temos como primeira classe que estudamos no ensino fundamental, sendo sua função sintática muito importante, os substantivos. Como definição gramatical dos substantivos, temos classe de palavras variável em gênero e número, isto é, transformam em masculino e feminino, singular e plural e atribuem uma nomenclatura a seres, coisas reais e imaginárias. Essa é a definição gramatical dos substantivos. Porém, ela exerce uma função, ou seja, os substantivos exercem funções sintáticas diversas, que estudamos ao fim do ensino fundamental 1, fundamental 2. Quando falamos em concordância nominal, regência nominal, adjunta da nominal e os complementos nominais, todas essas palavras, todos esses estudos estão ligadas ao substantivo, uma vez que, quando pensamos em nome, pensamos em substantivo. Daí a formação de nominal desses estudos que temos. A segunda classe de palavras, também importante e fundamental para esse estudo, são os verbos. Temos como definição gramatical ao verbo como classe de palavras que atribui ação. Quando falamos em ação, pensamos em fenômenos da natureza, estado e mudança de estado. Pensamos em ações verbais. Essa é a segunda classe de palavras que estudamos no processo de transição do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2. Analisando depois funções sintáticas desse verbo. Como falamos em funções ou funções sintáticas desses verbos, observamos lá em transitividade verbal a relação do verbo com seus complementos. Estudamos dentro da regência verbal, que é o verbo estabelecendo diversos sentidos. Na concordância verbal, tão fundamental nos processos de escrita, nos processos seletivos e dentro da graduação, na produção textual, como também no trabalho de conclusão de curso. A terceira classe de palavras que estudaremos são os pronomes. Na estrutura dos pronomes, ou a formação da palavra pronome, temos palavras em lugar de um substantivo, isto é, para evitar a repetição de um substantivo, utilizamos as 6 definições dos pronomes. Os pronomes pessoais, que se referem às pessoas de um contexto de diálogo, os pronomes possessivos, que atribuem posse a essas pessoas, os pronomes demonstrativos, que indicam o lugar das coisas dentro de um processo de diálogo, os pronomes relativos, que estabelecem uma relação com elementos anteriores ou posteriores, os pronomes interrogativos, aqueles que temos em perguntas, em questões diretas, os pronomes indefinidos, que não marcam, ou como a própria palavra diz, não definem o substantivo a que se referem. Quando temos um processo ou processos de escrita, sejam produções textuais ou interpretações textuais, é importante reconhecer a necessidade de utilizar os substantivos ou evitar a repetição deles. Assim, é relevante não só a definição sintática dos pronomes, mas também a função exercida por eles. Lembrando essas 6 estruturas, as quais verificamos.
Então, temos essas 3 classes chamadas como classes de palavras variáveis. Mas por que variáveis? Substantivos temos mudança em masculino e feminino, singular e plural, e os pronomes masculino e feminino, singular e plural. Os verbos temos as variações em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira dentro do processo. As classes de palavras que temos ainda ligadas a esse substantivo, como está nosso esquema, são os artigos, que são classes de palavras que definem ou indefinem um substantivo, tão fundamentais para o processo de concordância nominal, estabelecendo a relação de igualdade. Os numerais, que temos 4 formações: ordinais, cardinais, multiplicativos e fracionários. Servem para enumerar, quantificar, fracionar ou multiplicar a função dos substantivos, como o nosso esquema está mostrando. Palavras que estão ligadas a esse substantivo. Por último, temos os adjetivos, ou seja, classe de palavras que atribuem uma qualidade ou a uma característica a um substantivo. Isso nós temos como definição gramatical. Quando olhamos um pouquinho mais a função sintática desses adjetivos, olhamos que adjetivos também servem para explicar esse substantivo, ou dentro do contexto de oração, para restringir, isto é, limitar um substantivo dentre vários elementos expostos. Temos pronomes, verbos, substantivos, artigos, numerais e adjetivos. Essas 6 classes de palavras classificadas como classes de palavras variáveis. Lembrando a variação em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e no caso dos verbos, primeira, segunda e terceira pessoa. Essas 6 classes são fundamentais para todo o processo da língua portuguesa. 2 elementos, 2 estruturas gramaticais recorrentes em processos seletivos que vocês já passaram e tão importantes para o processo de escrita que vocês têm dentro da graduação e, ao fim, já no trabalho de conclusão de curso. E as classes de palavras invariáveis, isto é, as preposições e conjunções. Estas, sim, não se transformam, não mudam e têm uma diferença entre elas. As preposições verificamos no ensino fundamental e, por vezes, as decoramos, mas não as entendemos ou não as buscamos qual a função exercida por elas. 2 elementos, 2 estruturas gramaticais recorrentes em processos seletivos, que vocês já passaram e tão importantes para o processo de escrita que vocês têm dentro da graduação, ou ao fim, já no trabalho de conclusão de curso. Temos as preposições para lembrar qual é o agente da passiva na voz verbal da frente. Para reconhecer as preposições dentro dos complementos verbais da transitividade, da regência verbal e para reconhecer os complementos nominais. Essa transformação que se tem quando se fala em regência nominal também. Preposição não tem sentido. São palavras que ligam palavras. Então, preposição são certas palavras que são utilizadas para ligar elementos. Elas não expressam sentido nenhum, o que é totalmente diferente quando falamos em conjunções. Conjunções são chamadas também de conectivos, conectores ou operadores argumentativos. Isto é, para o processo de escrita de qualquer aluno de graduação, tem que reconhecer o uso dessas conjunções. Quando falamos em conjunções as quais expressam sentido, e aí temos o seu uso nos processos de escrita tão fundamental. Por exemplo, estamos escrevendo um texto dentro da graduação, ou mesmo nosso trabalho de conclusão de curso. E aí falta aquela palavra de ligação entre o parágrafo anterior e o posterior, ou mesmo dentro dele. Falta algo para unir os elementos, ligar as ações verbais. Quais são essas palavras? As conjunções. Prestar atenção no uso do sentido das conjunções. Temos como definição para as conjunções como classes de palavras que divergem. Mas quais são as diferenças entre as preposições e as conjunções? Preposições ligam palavras somente. Conjunções ligam ideias, ações verbais.
e é o que temos aqui como mais importante: as duas classes de palavras invariáveis. Outras duas classes de palavras invariáveis: o advérbio ou advérbios, que expressam certos sentidos. Vamos lembrar, advérbio está ligado ao verbo, porque temos esse prefixo inicial, ad, que significa junto. Então, são palavras juntas ao verbo que modificam o jeito, o formato do verbo. Sozinhas, elas expressam sentido de negação, de dúvida, de certeza, de tempo, de modo. Então, essas funções gramaticais dos advérbios só terão um sentido completo, uma função sintática mais completa, quando ligadas aos verbos. Um exemplo clássico de advérbio, quando nós temos a seguinte oração: eu estudei para a prova. Temos uma oração dentro de um próprio sentido. Agora, quando eu quero dar uma ênfase, uma intensidade a esta ação produzida por mim, eu estudei muito para a prova. Esse muito é um advérbio reconhecido como de intensidade. Outras funções sintáticas exercidas também pelos advérbios que temos de chamar atenção, e aí, como eu disse, no caso das conjunções, ganha o sentido dos advérbios, dentro do que estudamos no ensino fundamental, e vamos relembrar nas próximas unidades as conjunções adverbiais. Vão ligar palavras com diversos sentidos. Este elemento, esta parte, este estudo é importantíssimo para o processo de escrita. A última classe de palavras que temos são as interjeições. Vamos lembrar, as interjeições são mais visuais. São aquelas palavras para expressar ações. Quando queremos expressar surpresa, admiração, espanto, dúvidas, utilizamos certas palavras dentro da produção textual, exatamente com um sinal de interjeição. Temos assim 10 classes gramaticais de palavras com as suas definições gramaticais e as funções exercidas por elas, fundamentais e básicas para os processos de estudos que teremos a seguir. Muito obrigado! A seguir, verificaremos exercícios referentes às 10 classes gramaticais.